Vamos para mais um vídeo? Eu me chamo Alissa Dativa e nessa aula nós vamos estudar a respeito de dados geográficos e mapas. Vamos iniciar conhecendo esses dados geográficos e quais são os tipos de dados. Em seguida, nós vamos conversar a respeito de mapas, coordenadas e projeções, vamos definir o que são cada uma dessas coisas. E por fim, nós vamos discutir as semelhanças e diferença entre dados geográficos e outros dados. Vamos nessa? Vamos iniciar essa conversa falando a respeito de conceitos e tipos de dados geográficos. E aí eu já deixo a pergunta, afinal, o que são dados geográficos? Dados geográficos nada mais são do que uma localização atrelada a uma informação ou atributo. É importante você notar essa característica. Não é apenas a localização, ela vai estar atrelada a uma informação ou várias informações. Aqui, no nosso exemplo, nós temos dados geográficos a respeito do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, especificamente no ano de 2019, oitava série. Então, o que seria a localização nesse exemplo? A localização nesse exemplo é referente ao estado em que esse índice é vinculado, e a informação em si é o próprio índice. Então, procure sempre analisar, quando você vê um dado geográfico, o que é a localização e o que é a informação ou atributo. Mas fica uma questão também. A localização ela pode estar em diversos formatos. Quando se fala em dados geográficos, vem na mente de muitas pessoas apenas latitude e longitude. E isso não é verdade quando a gente vai lidar com esses dados no dia a dia. Além da latitude e longitude, esses dados podem estar em outros formatos, no qual a gente vai precisar trabalhar para conseguir a informação precisa. Nós podemos ter, por exemplo, endereços nos quais nós vamos precisar extrair informações de latitude e longitude. Nós podemos ter, nesse nosso exemplo aqui do IDEB, apenas o nome do estado. E aí nós precisamos saber a localização precisa, para que quando a gente for representar esse dado, a gente saiba aonde é o Amazonas, qual é o formato ali do Amazonas e que tem um índice vinculado a ele. Então, como é que a gente pega esse nome do estado e consegue essa informação precisa? A gente pode conseguir isso, uma das formas é atrelando com outras bases de dados. Então, nós podemos pegar dados do IDEB, vincular com dados das malhas municipais, estaduais, do IBGE, para conseguir a nossa localização precisa. Dessa forma, a gente consegue trabalhar com esses dados mesmo quando a nossa base original não tem essa informação. Outra coisa interessante a respeito dos dados geográficos é que o trabalho com esses dados é multidisciplinar. Você sempre tem a localização atrelada à saúde, a localização atrelada ao trânsito, a localização atrelada à educação, atrelada a aspectos sociais e vários outros assuntos, Então, por conta disso, dizemos que o trabalho com dados geográficos é multidisciplinar. Isso é bastante interessante. Também tem outra questão. Nós podemos combinar esses dados geográficos sempre com técnicas computacionais e estatísticas para realizar esses estudos voltados para essas diversas áreas. Ainda mais com a recente evolução da tecnologia e o aumento da capacidade de armazenamento e processamento dos nossos computadores. Agora nós vamos falar sobre tipos de dados geográficos. Existem dois tipos, dados do tipo vetorial e dados do tipo malha ou raster. Durante a parte prática das nossas aulas, nós vamos trabalhar especificamente com dados vetoriais. Mas para que você entenda a diferença entre um tipo e outro, eu vou apresentar primeiramente aqui o dado do tipo raster. O que seria esse dado do tipo raster? É uma matriz de pixels ou células, sendo que cada pixel vai representar, vai conter a informação relacionada às áreas que representam. Sendo que essas informações, temos como exemplo uso da terra, tipo de solo, elevações, poluição,
Nesse nosso exemplo em específico aqui, nós temos uma imagem de satélite do Teatro Amazonas. Então, a informação que é contida nesse pixel é simplesmente a cor referente a essa imagem de satélite. Nesse nosso segundo exemplo, nós temos a representação de uma área. Essa área está sendo representada pela matriz, pelo dado raster, contendo localizações, água, parques. E aí, posteriormente, eu vou estar te mostrando esse mesmo exemplo com dados vetoriais, para que você entenda bem a diferença entre um e outro. Falando em dados vetoriais, como é que esse dado é representado? Diferente do dado do tipo raster, o dado do tipo vetorial ele é representado por geometrias, ou seja, pontos, linhas e polígonos. Vou estar detalhando aí cada um desses, começando pelos pontos. O que são pontos? Eles são coordenadas, valores de x e y, latitude e longitude. Pode ser, por exemplo, a localização de uma escola ou de um restaurante, a localização de um evento que ocorreu na cidade, como, por exemplo, um acidente de trânsito. Isso caracteriza um ponto. E aí nós podemos ter um ou mais pontos. Então, podemos ter a localização de uma escola ou múltiplas escolas. Então, podemos ter mais de um aí. Já as linhas são o quê? Pontos conectados. Perceba aí que nós temos um passo a mais. Além de ter os pontos, eles têm que estar conectados. Então, como exemplo, nós temos estradas, rios, redes de esgoto, rede elétrica. Então, tudo isso são pontos conectados. E aí vale ressaltar que o ponto de início dessa linha não é o mesmo ponto final. Então, começa num ponto, vai terminar num outro, esses pontos vão estar conectados. Por fim, nós temos os polígonos, ou seja, as áreas. Então, como exemplo, nós temos áreas florestais, área de cidades, de bairros, de países, enfim. E aí é interessante ressaltar que também é mais um passo aí à frente das linhas. Ou seja, a gente começou com pontos, depois esses pontos são conectados, e depois esses pontos são conectados de forma que o ponto inicial é igual ao ponto final. Dessa forma a gente tem áreas. E aí eu ressalto que existem territórios que são representados por múltiplas áreas. Por exemplo, tem estados, cidades que tem o quê? A área continental e tem as áreas de ilha. Então, a representação daquela área tem o polígono da parte continental e o polígono da ilha. Então, a gente também pode ter um ou mais polígonos para representar uma área. E aí fica o segundo exemplo daquela área ali que eu mostrei anteriormente com dados do tipo raster, só que agora com dados vetoriais, em que a gente tem os pontos, linhas e polígonos para representar aquelas localizações, águas e parques. Então, para você notar a diferença até na questão de como esse dado é mostrado aí na imagem. Antes estava um pouco pixelado, porque tinha a nossa matriz do dado raster, agora a gente tem o polígono definindo ali a região, ou então os pontos definindo a localização, ou então a linha representando a área da água, beleza? Agora nós vamos ver na prática exemplos de pontos, linhas e polígonos com dados reais. No nosso primeiro exemplo, nós vemos aqui a avaliação da conectividade da rede em escolas municipais de Manaus. Esses dados são provenientes do projeto Conectividade na Educação. E aí, lembrando que a gente sempre tem uma localização atrelada a uma informação. A localização aqui é referente às escolas municipais e a informação é referente à velocidade de download. E aí, com isso, a gente consegue perceber nesse mapa duas cores predominantes. Uma delas é a cor laranja, o que significa, pelo nosso mapa aqui, que 31,38% das escolas têm internet ruim. Então, uma coisa, inclusive, que é interessante dos dados geográficos também é que eles podem ser vistos em formato de tabela, mas a visualização, interpretação, análise é mais difícil. No entanto, você sempre pode projetar esses dados em um mapa que facilita justamente esse processo de análise e avaliação do que você tem em mãos. No nosso segundo exemplo, nós temos a rede cicloviária municipal da cidade de São Paulo. E esses dados são provenientes da própria prefeitura
da cidade. Então a gente tem aqui aquela característica de pontos que são interligados, sendo que o ponto inicial não é o ponto final. Como nosso último exemplo, nós temos dados provenientes do IBGE. Aqui, os estados brasileiros são representados por polígonos, ou seja, o ponto inicial também é o ponto final. Esses pontos são conectados de forma que vão gerar um estado brasileiro. Agora nós vamos falar sobre coordenadas e projeções, uma vez que nos exemplos anteriores eu citei que nós podemos pegar dados geográficos e projetá-los em mapas. Em relação às coordenadas, elas comumente são representadas por latitude e longitude. Lembrando que a latitude ela fica no eixo Y e a longitude fica no eixo X. A latitude vai variar de menos 90 graus até 90 graus, zerando na linha do Equador, enquanto a longitude varia de menos 180 graus a 180 graus, zerando no meridiano de Greenwich. Então imagina que você está fazendo um estudo em um determinado estado brasileiro que fica abaixo da linha do Equador e à esquerda do meridiano de Greenwich. Se a gente for reparar, as coordenadas referentes a esse local que você está estudando vão estar negativas, tanto a latitude quanto a longitude. Por quê? Está abaixo da linha do Equador e à esquerda do meridiano, que são valores negativos. Já falando sobre as projeções, qual é a importância dessas projeções? Bom, a Terra tem um formato de elipse e a superfície curva da Terra precisa, a gente tem essa necessidade de transformar a superfície curva em uma superfície plana quando a gente está trabalhando com mapas. E o que acontece quando a gente tenta pegar algo que é curvo e transformar em plano? Isso causa distorções, E qual é o objetivo das projeções? Cada tipo de projeção, existem várias, tá? Cada tipo de projeção tem como objetivo minimizar as distorções em uma região. Então, se você está estudando o hemisfério norte, você vai utilizar um certo tipo de projeção, o hemisfério sul é outro tipo. Você está fazendo um estudo no Brasil, é um tipo, na Europa é outro tipo. Então, é importante a gente se atentar às projeções que são utilizadas em nossos estudos, para a gente não ter problemas com os nossos dados, com a representação dos nossos dados no mundo real. Outro ponto de atenção é que é importante, quando você trabalha com mais de um dado geográfico, que esses dados estejam utilizando a mesma projeção. Por quê? Senão, um dado pode ficar em uma parte do globo e outro em outra parte que não é condizente com a localização real dele. Então, é um ponto de atenção. Um exemplo que a gente tem aqui para o Brasil é o famoso SIRGAS 2000, que é o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Então, ele foi oficializado como referencial em fevereiro de 2005 e é bastante utilizado em estudos brasileiros. Agora nós vamos discutir o que são mapas e como criá-los. Os mapas eles são uma representação do mundo real e mostram o que existe em uma determinada localização. Um ponto de atenção que eu deixo aqui é que você, como uma pessoa que vai criar um mapa num estudo, você deve sempre se perguntar o que será inserido e o que não será inserido no seu mapa, a fim de deixar esse mapa objetivo. Existem dois tipos de mapas, os estáticos, que podem ser analógicos ou digitais. Esses mapas eles são dependentes, por exemplo, de legendas, então, e para você atualizá-los, você precisa gerar um mapa totalmente novo, e aí você precisa de algumas outras informações, como escala, por exemplo. Já outro tipo de mapa que a gente tem é um interativo ou dinâmico. Esses mapas podem ser inseridos em dashboards ou em sites. Conforme você atualiza os dados, eles podem ir sendo atualizados automaticamente. O usuário também pode interagir entre diferentes tipos de dados geográficos conforme a preferência dele. Então, é um mapa que a pessoa consegue interagir e gerar resultados ali naquele momento. E você pode ter algumas informações ocultas
consultas que o usuário pode clicar e, por exemplo, pode abrir um pop-up para ele ter essas informações adicionais. Chegando à reta final da nossa aula, a gente vai comparar dados geográficos com outros dados. Coisas que são específicas dos dados geográficos são as seguintes. Primeiro de tudo, a correlação espacial. Então, de repente, acontece algum evento em uma localidade, esse evento pode afetar, né, outros dados que são coletados naquela localidade. Então, sempre tem essa correlação espacial de uma região ali, ela impacta nas regiões vizinhas e um dado pode impactar no outro, né? Nós temos os sistemas de coordenadas que estão relacionados às projeções. Nós temos alteração dos nossos resultados das nossas análises de acordo com a escala e o zoneamento. Então, imagina que você está fazendo um estudo para vários municípios de um determinado estado. Uma coisa é você representar os dados de acordo com cada município ali no mapa. Outra coisa é você agregar tudo isso e mostrar para o estado inteiro. Então, a alteração da escala e do zoneamento afeta o resultado da sua análise. Outra coisa é que com esses dados a gente foca tanto em correlação quanto em causalidade. Agora, uma coisa que esses dados têm em comum com outros dados é aquela etapa de limpeza de dados, né? Afinal, nem sempre os dados vão vir ali direitinho para a gente trabalhar. Outra coisa é a integração entre os dados, né? E também a identificação de padrões. E por fim, os outros dados têm características próprias, né, que são o quê? Eles utilizam algoritmos e métodos que não vão depender da localização. Então, de repente, eu quero fazer uma operação com um dado geográfico, por exemplo, eu quero saber se um determinado ponto está dentro de um polígono, eu consigo fazer isso por meio dos dados geográficos. Nos outros dados eu não tenho esse tipo de operação. E o foco é maior em correlação do que em causalidade. Recapitulando, nesse vídeo, nós vimos o que são dados geográficos e seus tipos, vimos conceitos e exemplos de mapas, coordenadas e projeções e também semelhanças e diferenças entre dados geográficos e outros dados. Esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado e bons estudos!